Nesse mundo de jogo romântico, a vilã precisa evitar ao máximo o andamento da história que pode levar à sua destruição. Sabendo disso, ela começa a desenvolver laços improváveis com os personagens que deveriam ser seus inimigos. Galera, a gente já chegou aos 150 mil inscritos, pô, sério mesmo, vocês são demais. Então vamos chegar agora aos 200 mil, galera. Então bora dar aquela força pro canal e se inscrever e caprichar no like aqui embaixo para bater a meta de 7.304 likes. E agora bora lá. No Palácio Real da capital do Reino Sorcerer, vemos uma menina mimada, chamada Katarina Claes, reclamando da fita azul que as empregadas colocaram em seu cabelo, mesmo que essa cor tenha sido escolha da própria menina. Ela fica dizendo que quer uma fita rosa e dizendo que vai demitir as empregadas. O pai de Katarina chega no local trazendo um menino para ela conhecer, o terceiro príncipe na linhagem real, Geordo Stuart, que leva ela para conhecer o jardim e falar das flores, mas a menina não dá muita atenção pro que ele fala, só fica se fazendo de coitadinha para tentar chamar a atenção dele. Eles passam por outro menino de cabelo cinza e Katarina fala que ele é grosseiro, mas Geordo conta que é o irmão dele, apesar de não se parecerem. Em seguida, quando a menina tenta acompanhar o príncipe, ela acaba tropeçando e caindo de cara no chão. Isso desperta lembranças da vida passada, que Katarina não entende de início, mas quando acorda ela se lembra que ficou viciada em jogos de romance na adolescência. E um dia que passou a madrugada jogando, acabou se atrasando para a escola e na correria ela sofreu um acidente e foi de Americanas com 17 anos de idade. Após esse vislumbre da vida passada, a menina desmaia. Dias depois, na mansão da família Claes, Geordo vai visitar Katarina, que já tá melhorando do ferimento, só que ela pede desculpas por ter feito todos se preocuparem e fala que só foi um arranhão, enquanto Geordo também se sente culpado por ela ter se machucado, e comenta que a cicatriz pode fazer a sociedade dificultar ela conseguir se casar. Ao ouvir esse papo, ela reflete como era mais livre na outra vida, mas não ouve o que o garoto acabou de falar. Quando ele sai, a empregada parabeniza Katarina porque Geordo vai pedir ela em casamento. Os pais dela também ficam felizes com a notícia, mas ela não tá nada animada. Então vai pro quarto refletir. Lá ela pensa sobre o que aconteceu. Ela acha Geordo fofo, mas não tem interesse por um menino de 8 anos. Afinal, por dentro, ela é uma otaku de 17 anos. Reunindo os fatos, ela percebe que essa história é parecida com um dos jogos românticos que ela gostava, onde também tinha um príncipe Geordo, e a noiva dele o culpava pela cicatriz que tinha na testa e mantinha o cara confinado. Em seguida, ela lembra que o nome da vilã era Katarina Claes. Antes de tomar conclusões precipitadas, a menina tenta lembrar de tudo que pode sobre o jogo Fortune Lover. Nesse game, a heroína é uma plebeia que entra na academia de magia e encontra 4 pretendentes. Um deles é Geordo Stuart, o segundo é o irmão gêmeo dele, Alan Stuart, o terceiro é o irmão adotivo de Katarina, Keith Claes, e o quarto é o filho do primeiro-ministro, Nicholas Cort. Katarina Claes é a noiva de Geordo e vilã da história. No final feliz do jogo, a vilã é exilada e a heroína casa com Geordo. No pior final, Katarina ataca a protagonista, mas é atingida por Geordo e vai de base. Então o príncipe se afasta da heroína. Em todas as rotas, a vilã Katarina se dá mal, então pra ela não tem final feliz. E quanto mais a menina pesquisa, mais ela confirma que esse é o mundo do jogo. Katarina então começa a treinar esgrima e estudar magia para tentar se preparar para o futuro e conseguir se defender das possíveis causalidades. Certo dia ela começa a fazer uma plantação para se conectar com a terra, pois esse é o elemento mágico dela. Mas nesse momento chega Geordo, que acha um jeito diferente de treinar a magia. O menino então formaliza o pedido de casamento e ela aceita. Mais tarde, o pai de Katarina apresenta o novo membro da família, Keith Claes, seu novo irmão adotivo. No jogo, ele era maltratado pela irmã e ficava sempre trancado no quarto. Quando cresce, ele vira um mulherengo para suprimir as mágoas, mas muda de personalidade quando conhece a protagonista. E nessa rota, Katarina se dá mal ao tentar interferir no romance. Para evitar que ele tenha esse destino, a menina decide ser gentil com Keith, para ele não se sentir solitário. Ela pede para ele chamá-la de mana e mostra os lugares divertidos da propriedade, como a própria plantação e um riacho onde poderão pescar. Os irmãos realmente estão começando a se dar bem. Certo dia, Katarina lembra que o irmão também tem magia da terra e pede uma demonstração para ele. Keith faz um mini golem de terra. Com isso, a menina tem uma ideia. Se ela aprender a fazer isso, não vai precisar de empregados e poderá fazer uma fortuna mesmo se for exilada no final. Ela implora para ele fazer um golem maior e o menino aceita, mas em um descuido, Katarina se aproxima e é atingida pelo braço do golem. Depois dela despertar do acidente, os pais de Katarina contam que Keith ainda não é capaz de controlar bem a própria magia, e depois de ter machucado os irmãos, ele começou a evitar os poderes, e agora se sente culpado. A menina então sai correndo para falar com ele, que se trancou no quarto e não quer atendê-la. Ela percebe que isso tá ficando igual ao jogo, e Keith tem um flashback de seus irmãos cometendo maldades, o que causou um momento de fúria que fez o menino perder o controle dos poderes. Ele quer ficar sozinho, mas Katarina fala para ele se afastar da porta e começa a quebrar a madeira com o machado. Tudo isso para pedir desculpas por ter convencido ele a usar
usar magia. Essa atitude faz Keith perceber que ela não tem medo, e ele se emociona quando ela propõe que os dois treinem suas magias juntos. Meses depois, Katarina, Keith e Geordo estão se dando bem, e certo dia ela vai com eles até a plantação, mas as plantas estão morrendo. Os meninos se oferecem para ajudar e Katarina percebe como eles estão ficando amigos. Mais tarde, os pais dela comentam que ela foi convidada para uma festa do chá. Como Katarina não tem bons modos, os pais pedem pro Keith acompanhá-la. Na casa da festa, as crianças conhecem uma menina ruiva chamada Mary Hunt, junto com as irmãs dela. Lá dentro, as outras convidadas se impressionam por Katarina ser noiva do príncipe. No jardim, ela encontra Marie sozinha, que conta que não gosta muito da multidão. Katarina elogia o jardim, realmente é muito bonito. Então ela pede para Marie apresentar ela ao jardineiro para conseguir umas dicas, mas é a própria Marie que cuida do jardim. Sendo assim, Katarina leva ela para casa para ajudar com a plantação. Vendo a situação das plantas, Marie acha que elas podem não estar absorvendo água e nutrientes o suficiente, então elas fazem outro canteiro para cuidar melhor da plantação, e realmente dá certo. Com o tempo, elas voltam a crescer e as meninas se tornam boas amigas. Depois, conversando com Keith, Katarina descobre que Marie é filha do segundo casamento do Sr. Hunt, e as irmãs dela sempre a trataram mal. Como a mãe dela se foi, Marie devia se sentir sozinha, mas agora ela parece melhor, principalmente porque o príncipe Alan, irmã de Geordo, pediu sua mão em casamento. Dias depois, o príncipe Alan vai visitar Katarina e acusa ela de estar seduzindo Marie. Ele justifica que Marie gosta de passar mais tempo com Katarina do que com ele, que quando estão juntos ela só fala da Katarina. Em um deslize, a menina fala que se Marie não tá tão interessada nele, deve ser porque ele não é interessante. O príncipe leva isso como uma afronta e desafia ela para um duelo, deixando ela escolher a disputa. Então Katarina escolhe algo em que ela é boa, escalada em árvore. A menina escala muito bem, mas o príncipe nem consegue subir. Ele pede várias revanches e com o tempo começa a ter um pouco de desempenho. Certo dia, para terminar logo esse conflito e para que sua mãe não descubra que ela anda subindo em árvores, Katarina decide mudar o tipo de disputa, sugerindo uma batalha musical em piano. Ela toca bem, mas Alan é excepcional. Até Geordo elogia o irmão, só que ele não aceita o elogio, dizendo que por dentro ele deve estar tirando sarro. Lá fora, Katarina vai conversar com Alan. O menino conta que é comparado com o irmão desde sempre, sendo deixado em segundo plano em qualquer aspecto, pois a família diz que os talentos ficaram com Geordo. Katarina então fala que todos têm pontos fortes e fracos, e conta que existe uma coisa com a qual Geordo não consegue lidar. Para exemplificar, a menina joga uma cobra de brinquedo perto do príncipe, e isso assusta o menino. Por dentro, Katarina reflete sobre ter encontrado a fraqueza do príncipe, e que isso poderá ser útil para encarar a própria destruição no futuro. Mas Geordo fica ressentido com o que ela fez e decide contar sobre isso e sobre a escalada de árvore para os pais dela. Em uma festa do chá no Palácio Real, Katarina acaba se empanturrando de doces, mas fica com dor de barriga, então vai correndo pro banheiro. Na volta, ela encontra um cachorro que a persegue, então Katarina sobe em uma árvore para se proteger, porém, lá embaixo aparecem outras crianças perturbando uma menina de cabelo claro, mas Katarina não percebe essa situação. Ela acaba caindo e pedindo espaço para as crianças, que se assustam e saem correndo. A outra menina continua no local e Katarina se encanta com a beleza dela. No entanto, ela precisa voltar no banheiro. De volta à festa, Katarina encontra a menina novamente e lembra de uma história de romance que leu em um livro. Ao elogiar o cabelo dela, a menina pega a referência e cita o nome do livro. Isso deixa Katarina ainda mais empolgada por conhecer alguém com quem poderá conversar sobre a obra. A menina se apresenta como Sofia Ascart. Como a festa já acabou, Katarina convida Sofia para passar em sua casa depois, e ela conta pro irmão Nicol Ascart sobre o que acabou de acontecer. No dia da visita, os irmãos Ascart chegam na mansão Claes, e quando Nicol se apresenta, Katarina lembra que ele é outra opção romântica do jogo, sendo que Nicol é amigo de infância dos príncipes. Depois que as meninas leem juntas, chega a hora de Sofia e seu irmão irem embora. Katarina continua elogiando o cabelo dela, mas a menina diz que as pessoas acham que ela tem alguma maldição por ter cabelo branco e olhos vermelhos. No entanto, Katarina fala que o cabelo dela é lindo como a seda e que os olhos dela brilham como um rubi, e assim elas formam uma amizade. Indo embora, Sofia comenta com o irmão sobre finalmente ter encontrado uma amiga de verdade, e Nicol fica feliz pela irmã. Com o tempo, Marie também se aproxima de Sofia, e as três amigas começam a conversar bastante sobre os livros de romance, até que Sofia convida as duas para casa dela. Anos depois, no aniversário de 15 anos de Katarina, todos esses amigos e amigas participam da festa, e ela reconhece que todos já estão com a aparência dos personagens do game. Os garotos dançam com Katarina, um de cada vez, e todos eles dão a entender que sentem algo por ela, mas a mina não percebe. Depois até as meninas pedem para dançar com ela, e nesse momento tá chegando o início da aventura do jogo, onde Katarina tentará evitar a própria destruição e ainda manter seus amigos. Um tempo depois, Katarina finalmente chega na academia de magia, onde o jogo começa. Ela espera encontrar a protagonista nesse lugar, uma garota plebeia que tem magia de luz, um tipo muito raro de magia. Mais tarde, ela vai até o quarto de Geordo junto com Keith, onde come vários doces que Geordo
Geordo trouxe para ela. O príncipe comenta que conheceu uma garota com magia de luz que parecia meio perdida, então ele ajudou ela a encontrar o alojamento. Os acontecimentos foram parecidos com os do jogo, então Catarina pensa que Geordo pode realmente se apaixonar pela protagonista, tornando Catarina a vilã. No dia seguinte começam as aulas, mas antes de chegarem na sala de aula, Keith comenta com Catarina que também encontrou a menina de magia da luz, e ela fica desesperada pois acha que ele deu em cima da garota como no jogo, porém Keith tá confuso e nega essa hipótese. Mas Catarina diz que não vai atrapalhar esse romance ou ficar no caminho entre Keith e encontrar o amor da vida dele. Em um corredor da academia, Catarina finalmente vê a protagonista, Maria Campbell, mas não interage com ela. Na sala de aula, ela fica distraída com a situação e leva uma bronca do professor. Depois da aula, as amigas de Catarina percebem que tem algo errado. Nicole encontra as três e o grupo conversa sobre os tipos de magia. O garoto comenta que nobres não usam magia à toa. Com isso, Catarina lembra que no jogo o príncipe atacaria ela com uma espada. Então percebe que não há tempo a perder e precisa evitar um final trágico. Ela começa a fazer uma plantação na área de jardinagem da escola para ganhar experiência de roça e conseguir sobreviver sozinha se for preciso. E ela acha engraçado ela continuar com essa mania de plantação, mas as meninas falam que a roupa combina com ela. Depois de um tempo, Catarina vê o quadro dos melhores alunos da academia. Quem tem bons resultados acaba entrando pro conselho estudantil, e foi assim com os príncipes e com Maria. O príncipe Alan comenta com ela que foi incentivado a tocar em um recital, e ela apoia essa ideia, dizendo que gostaria de ouvir. Com o tempo, Catarina começa a frequentar a sala do conselho, principalmente porque o presidente, chamado Sirius Dieck, é gentil com ela. Nesse meio tempo, ela acaba interagindo com Maria, achando ela uma personagem boa e gentil, e sem querer deixa escapar que sabe que Maria gosta de fazer doces, mas para não dizer que viu isso num jogo, ela inventa uma história. Por fim, Catarina fala que gosta de doces caseiros e gostaria de experimentar, pedindo gentilmente para Maria trazer alguns dos que ela faz. Dias depois, ela sente o cheiro dos doces e encontra Maria sendo perturbada por outras garotas, que chamam ela de plebeia e insultam os doces da menina. Catarina fica brava com elas e defende a protagonista, botando as meninas para correr. Ela então experimenta os doces mesmo tendo caído no chão, mas se empolga e come tudo. Com os elogios, Maria fica feliz. Com o tempo, as duas ficam bem amigas e os doces de Maria encantam a todos do conselho estudantil. Certo dia, quando Catarina vai chamar Maria para almoçar, ela encontra a garota novamente sendo perturbada, e dessa vez ela é ameaçada por magia de fogo, mas Catarina logo a defende com um montinho de terra que derruba a agressora. Ela confronta as outras garotas novamente e põe elas para correr. No dia seguinte, para conseguir mais informações sobre o andamento do jogo, Catarina pergunta a Maria de quem ela gosta, mas a menina responde que sente grande afeto pela própria Catarina. Maria e Sofia também falam a mesma coisa. Catarina, por sua vez, considera Maria muito fofa e acha que logo os garotos vão se apaixonar por ela como no jogo. No recesso escolar, Catarina vai com Keith até a casa de Maria para fazer uma visita, e lá eles encontram a mãe dela. Quando Maria chega em casa, Catarina comenta que tá com fome, então ela se oferece para fazer uns doces. Enquanto isso, Catarina se oferece para trabalhar um pouco na horta delas, como uma forma de retribuir, e leva Keith para ajudar. A mãe de Maria pega alguns moldes para os biscoitos e ajuda ela a preparar. Depois do trabalho na horta, Keith e Catarina comem com Maria e sua mãe, e antes deles irem embora, a mãe dela pede para continuarem sendo amigos da Maria, o que Catarina confirma prontamente. Dias depois, a senhora Claes conversa com uma das empregadas e elas comentam como Catarina mudou após bater a cabeça e deixou de ser uma menina mimada como antes. Por outro lado, ela tá desajeitada como nunca. Depois vemos a Tsuko, a melhor amiga de Catarina na vida passada. É mostrada ela andando após o acidente da amiga e vendo que a última mensagem tinha sido sobre o jogo Fortune Lover. Ela dizia que não conseguia conquistar o príncipe de coração de pedra. A Tsuko começa a chorar e por dentro, ela deseja que se tiver a oportunidade de renascer depois dessa vida, ela gostaria de ser amiga dela de novo. Então vemos Sofia acordando, já na academia, pois o recesso acabou. Ela vai até Catarina e conta que teve um sonho triste e ficou com vontade de vê-la. Catarina fala que é normal ter pesadelo quando se está nervosa, e como terão prova em breve, Catarina também tá muito nervosa, mas diz que elas devem dar o melhor. A prova prática consiste em explorar as ruínas antigas, onde há uma pedra mágica que pertencia a um grande mago. O professor divide a turma em equipes e diz que a missão é buscar a pedra na masmorra. Catarina ficou no grupo de Sofia, Geordo e Keith. Ela é descuidada e acaba acionando algumas armadilhas, mas eles escapam facilmente, até chegarem em uma parede mágica de gelo. Então nós vemos pela primeira vez o príncipe Geordo usar magia de fogo para abrir passagem. Querendo ser útil pro grupo, Catarina invoca um montinho de terra, que é tudo que ela sabe fazer com magia, para cobrir um pequeno buraco no chão. Mas depois de passar pelo suposto obstáculo, ela ativa outra armadilha, dessa vez de flechas. Geordo usa mais magia de fogo, enquanto Keith invoca um golem para proteger as meninas das flechas. Na confusão, Catarina encosta em uma parede falsa e vai parar do outro lado. Os corredores
são diferentes e tem pedras luminosas nas paredes. Enquanto isso, o grupo encontra Nicole e os outros amigos, e conta sobre o sumiço de Catarina. Sofia tem um mau pressentimento por causa do pesadelo, mas Nicole se oferece para usar a magia de vento capaz de encontrar vozes distantes. Sofia ajuda o irmão com a magia. Por sua vez, Catarina encontrou um buraco gigante e alguns cogumelos nas bordas. Os irmãos Ascard escutam ela falando sobre o cogumelo e ficam meio confusos. Depois de usar um pedaço de cristal para colher os cogumelos, tudo isso para ter algo para comer, um vulto esquisito aparece perto de Catarina e depois some. Ela continua andando, mas quase despenca no buraco, se segurando na beirada por pouco. Felizmente, Sofia aparece para salvá-la e um tornado aparece no meio do buraco para tirar as duas do perigo. Sofia abraça a amiga e pede para ela não deixá-la nunca mais. Quando Sofia revela que não foi ela que fez o tornado, vemos uma sombra no fundo do buraco que logo vai embora. Os outros se reúnem e percebem que o cristal é a pedra mágica, mas Catarina estava tão focada em conseguir comida que nem percebeu. De repente, aparece o mesmo vulto estranho de antes, mas só Maria percebe. Depois da prova prática, Catarina percebe que as matérias teóricas também são complicadas e ela não consegue aprender sozinha. Em compensação, a horta do jardim é o ponto forte dela. Após cuidar da plantação, ela vai até Marie para pedir ajuda nos estudos. As meninas vão à biblioteca, mas no caminho encontram Geordo, depois Keith e todo o resto do bonde. Isso deixa Marie frustrada porque achava que iria passar um tempo sozinha com a Catarina. No final das contas, Catarina acaba mais comendo os doces de Maria do que estudando. Por fim, dá tudo certo e ela fica sabendo que passou pro segundo ano. Ela conta alegremente pra empregada e depois lembra que é nesse momento, na formatura dos alunos do segundo ano, nesse caso Nicole e o presidente do conselho, que Catarina seria julgada por suas maldades no jogo. Como já tá de boa com os estudos, Catarina organiza uma festa do pijama com as meninas. Ela pergunta sobre a vida amorosa delas e confirma que Maria não teve nenhum avanço com as opções de romance do jogo, ou seja, não tá seguindo nenhuma rota que leva para a destruição da vilã. No dia seguinte, Geordo recebe um bilhete assinado por Catarina, chamando ele para encontrá-la em um certo local da academia. Apesar de saber que Catarina não mandaria uma carta elegante dessa forma, ele decide não ignorar e também resolve comprar um presente para ela, algo que combine com a garota, como uma ferramenta de jardinagem. Mesmo não sendo muito romântico, ele sabe que ela gostaria muito. Acontece que Geordo não foi o único a receber um convite. O resto do bonde também tá nesse local, e os planos de Catarina eram fazer uma colheita em conjunto. Ele entrega o presente, mas no fim todos tiveram a mesma ideia. Um tempo depois, Catarina é abordada pelas meninas malvadas da academia, dizendo que ela será julgada por suas maldades. Ela reconhece isso como um evento que sempre ocorre no jogo, mas normalmente quem julga a vilã é o parceiro romântico da rota escolhida. As garotas falam que tem provas das maldades de Catarina contra Maria e entregam esses supostos registros para os próprios amigos dela. A própria Maria nega todas essas acusações e todos os amigos de Catarina defendem ela, dizendo que é uma pessoa simples e que jamais teria inteligência suficiente para fazer maldades tão elaboradas como as das acusações. Isso me lembra da Chiquinha defendendo o Kiko. Quando Maria ameaça contar quem realmente fez maldades com ela, as garotas vão embora e ela percebe que há uma aura escura perto delas. Depois, enquanto Catarina come, os outros comentam que as acusações estavam muito bem elaboradas, não parecia coisa daquelas garotas, além do fato de que aproveitaram o momento em que todos do conselho estavam atarefados para fazer esse tal julgamento. Quando o grupo volta do almoço, Maria vê novamente a aura escura e fala pro grupo seguir em frente enquanto vai ver o que é. 2 dias depois, Maria ainda não voltou. O pessoal procura por ela, mas ninguém a encontra. Na terceira noite, Geordo vai visitar Catarina para falar que se certificou de que não foram as garotas que armaram aquelas acusações. Ele descobriu que elas nem mesmo lembravam do que tinham feito ou por que teriam feito aquilo. Catarina supõe que elas estavam sendo controladas e o príncipe acha bem possível que alguém tenha usado magia das trevas. Esse elemento mágico de que poucos conhecem a existência é capaz de manipular o coração das pessoas, transformando elas em marionetes. Como essa magia age através do ódio e da inveja e Catarina não tem esses sentimentos, a pessoa por trás de tudo usou aquelas garotas para realizar esse plano. Geordo também acredita que Catarina seja o verdadeiro alvo, e Maria só desapareceu porque pessoas com magia da luz podem enxergar a magia das trevas, então ela deve ter encontrado o responsável por tudo isso. O príncipe também explica que não se pode nascer com a magia das trevas. A única forma de conseguir esse elemento mágico é através do sacrifício de uma alma humana. De repente, Catarina se vê em um lugar sombrio e encontra todos os amigos caídos, inclusive Maria. Felizmente era só um pesadelo. Catarina então reflete sobre ter achado que só ela correria perigo, independente da rota do jogo que fosse tomada. Tudo levaria ao sofrimento dela por ser a vilã, então ela só se preparou para superar o que pudesse levar ao fim dela. No dia seguinte, Catarina passa mal por não ter dormido bem. Depois de descansar na enfermaria, ela passa no pátio externo e se senta no banco em que falou com Maria pela primeira vez, pensando o que pode ter acontecido. De repente, o presidente do conselho estudantil aparece e pergunta o que ela tá fazendo lá
lá fora, pois não é seguro desde o desaparecimento de Maria. Catarina percebe que ele também não devia estar ali, já que ainda é hora de aula na academia. Nesse momento, ela lembra de algo que a melhor amiga disse na vida passada, que havia uma personagem conquistável secreto, mas que era uma rota perigosa, na qual se desse errado, ele iria mandar a protagonista e todos os amigos dela pro beleléu. A Atsuko também tinha contado que o cara dominava a magia das trevas e tinha um cabelo ruivo e olhos cinza. Entendendo tudo agora, Catarina pergunta sobre a magia das trevas pro Sirius e o envolvimento dele com o sumiço da Maria. Primeiro, ele diz que não sabe de nada, então Catarina comenta que ele sempre foi tão gentil e realmente não deve estar envolvido, mas então Sirius responde que sempre foi gentil e bonzinho, porque é mais fácil viver assim com essa farsa. Ele conta que Maria descobriu algo que não deveria descobrir, então vemos que no dia em que desapareceu, Maria encontrou Sirius envolto pela aura escura e questionou sobre isso. Então ele tentou dominar ela com magia das trevas, mas não funcionou, pois a magia dela é de luz. Sendo assim, ele usou uma substância para pôr ela para dormir. No presente, o cara também usa a magia das trevas na Catarina. De repente, ela acorda no mundo da sua vida passada de novo, com sua mãe acordando ela atrasada para a escola por ter jogado a noite toda. No começo, ela fica confusa ainda com lembranças do mundo do jogo, mas logo ela esquece e segue a vida normal. Mesmo se apressando, ela chega atrasada na escola. No intervalo, a melhor amiga diz para gerenciar melhor o tempo, mas também tá interessada em saber como ela tá no jogo. De volta ao mundo Fortune Lover, Catarina já tá desacordada há 2 dias, e o médico não faz ideia do que seja isso. Ele fala que ela pode acordar a qualquer hora ou nunca mais. O pior é que se não acordar, ela vai enfraquecer até ir de arrasta pra cima. À noite, enquanto se lembra de como Catarina mudou sua vida, Sofia chora até ouvir uma voz dizendo que se recusa a perder ela de novo. Mas a mina tá sozinha. Quando ela vê o próprio reflexo, é na verdade a Atsuko que diz que não pode perder ela de novo, precisa salvar a amiga. Nesse momento, pontos verdes brilhantes aparecem perto dos outros amigos de Catarina, que estavam chorando também, e agora todos se levantam determinados a ajudá-la de alguma forma. Todos vão até o quarto de Catarina para ficar com ela até acordar. Em pensamento, Sofia implora para Atsuko salvar a menina. No outro mundo, ela vai até Atsuko na escola, onde as duas conversam sobre o jogo, até que Atsuko pergunta o que ela tá achando da academia. A garota tem um vislumbre de Sofia no lugar da amiga e de repente se lembra de tudo. Atsuko fala que é bom conseguir ver ela todo dia, mas ela tá em um outro mundo agora e precisa seguir a vida lá. Catarina levanta já com sua aparência do jogo e a sala de aula começa a desaparecer aos poucos. Ela pergunta se Atsuko sabe onde Maria tá, e ela responde que tem uma sala secreta no armazém da academia. Antes que a garota consiga perguntar os motivos do Sirius, o chão desaba embaixo dela e Atsuko termina dizendo que ela vai conseguir resolver esse mistério e conta o verdadeiro nome do Sirius pra ela. Antes de desaparecer, Catarina finalmente se despede da amiga, totalmente emocionada. Então ela acorda cercada por seus amigos e todos se emocionam com a volta dela. Catarina fica determinada a proteger esse mundo e essas pessoas, começando por salvar Maria no esconderijo do armazém. Ela conta que foi tudo obra do presidente do conselho e todos vão juntos até o local, onde encontram a passagem secreta que vai até o quarto onde Maria tá presa. Em outro lugar, vemos Sirius cercado por velas de fogo púrpura e um tipo de pentagrama. Alguma voz na cabeça dele diz que ele não pode ser capturado ali, fazendo ele lembrar que prometeu se vingar da sua mãe. O garoto parece não querer continuar com isso, mas a magia das trevas irradia ainda mais forte dele. No lado de fora, o grupo abre a porta e a aura sombria causa uma ventania. Eles entram no local e Catarina se aproxima. Quando o presidente pergunta o que ela tá fazendo ali, Catarina diz que viu que ele não tava bem desde antes, então veio pra conversar com ele. O cara pergunta se ela não sabia que ele tava tentando se livrar dela, mas a garota responde que se fosse o caso, ele não precisaria usar a magia de sono. Quando os rapazes tentam falar com Sirius, ele diz que Sirius não existe. Nesse momento, somos levados ao passado, quando o garoto vivia com a mãe até eles serem sequestrados e levados para um ritual de magia das trevas. A mãe fala com a Marquesa que tá comandando tudo isso, e ficamos sabendo que ela foi o segundo casamento do Marquês de Eck. Já a primeira esposa, além de ter inveja do casamento, quer transferir a alma do filho doente, chamado Sirius Jack, pro corpo do filho dessa mulher. Um cara recita um ritual e faz o que tem que ser feito para conjurar a magia das trevas. Em seus últimos momentos, a mãe do garoto pede para ele se vingar. Quando a transferência de alma é concluída, a Marquesa se livra também do cara que fez a magia para não arriscar ser exposta. De volta ao presente, o garoto conta que algo deu errado na magia e só recebeu as informações das lembranças de Sirius, e não os pensamentos e sentimentos do menino. Por algum motivo, ele também recebeu a magia das trevas e decidiu usar isso para se vingar da Marquesa. Ele fingiu ser o Sirius para conseguir a herança e destruir a família de Eck. Catarina começa a se aproximar, dizendo que não pode ajudar, afinal ela foi escalada para ser a vilã, mas pode ficar ao lado dele enquanto ele passa por todo esse sofrimento. O Ruivo lembra de sua mãe quando Catarina fala para ele não chorar sozinho e finalmente o chama pelo verdadeiro nome, Rafael. Ele lembra que na verdade a lembrança de que a mãe pediu para ele se vingar tá errada. Ela disse para ele viver
viver e ser feliz. Quando Rafael pega na mão de Catarina, a voz retorna e é revelado que era a voz do homem que conjurou a magia. Era ele que queria a vingança, apesar de dizer que só queria ajudar o rapaz. Determinado, ele diz que não vai mais precisar do cara, enquanto uma luz surge dele, dissipando toda a aura escura e fazendo o verdadeiro vilão desaparecer. Depois, Rafael dá um depoimento para as autoridades e deixa a academia para seguir o próprio caminho. O depoimento expõe os crimes da Marquesa de Eck e os capangas dela. Dessa forma, Catarina evitou o final trágico de todos os amigos, mas ainda tem que tomar cuidado, pois o evento final do jogo é a festa de formatura, que tá pra chegar. No dia da festa, os príncipes tocam música juntos. Catarina percebe que Maria ainda não se declarou pra ninguém, e na verdade no jogo nem tem essa cena dos príncipes tocando juntos, então ela fica preocupada e desconta na comida. Depois vai até Maria pra perguntar definitivamente de quem a garota gosta. A heroína então fala que a única pessoa que ela ama e admira e gostaria de passar o resto da vida é a própria Catarina. As outras meninas se aproximam dizendo o mesmo, assim como todos os caras. Com isso, Catarina percebe que desbloqueou o final da amizade. É um final em que a protagonista não fica com ninguém, mas todos viram amigos. Não é bem o melhor final nos parâmetros de um jogo de romance, mas pelo menos assim Catarina evita a própria destruição. A temporada termina com Catarina chegando na escola para começar o segundo ano, enquanto reflete sobre como ela reclamava pelo azar de todas as rotas dessa história levarem ela para a própria destruição. Mas depois de conhecer pessoas tão incríveis, Catarina Clay está muito feliz, e agora, sem ter ideia do que pode acontecer daqui em diante, ela só sabe que uma próxima fase está prestes a começar. Galera, eu espero que vocês curtam meu novo canal sobre filmes. Eu vou estar deixando o link para vocês verem aqui na descrição e nos comentários. Dá uma passada lá para ver uns vídeos maneiros de filme e apoiar o canal. E galera, já deixa um gostei aqui embaixo para ajudar esse vídeo e apoiar o canal. Caso você ainda não for, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho, que é a parte mais importante para não perder os vídeos novos aqui do canal, inclusive a segunda temporada de Kuroko, beleza? E você pode ver o último vídeo aqui do lado sobre o garoto que sofria bullying, mas se torna extremamente poderoso. Confere lá. Valeu galera, se cuidem!